reconfiguração do cérebro, neurofeedback. Será verdade, ou sonhei, que mediante a eletricidade, o mundo da matéria se tornou um imenso nervo vibrando ao longo de milhares de quilômetros num átomo imperceptível? Nathaniel Hawthorne. A faculdade de trazer de volta, voluntária e repetidamente, uma atenção errante é a verdadeira origem do discernimento, da personalidade e da vontade. William James. No verão seguinte, a meu primeiro ano de faculdade, trabalhei como assistente de pesquisa em meio expediente, no laboratório de sono de Ernest Hartmann, no Hospital Estadual de Boston. Além de preparar e monitorar os participantes, analisava os eletroencefalogramas, EEGs. Os pacientes chegavam ao anoitecer. Eu prendia uma série de fios no couro cabeludo de cada um e outro conjunto de eletrodos ao redor dos olhos para registrar os movimentos oculares rápidos que ocorrem durante os sonhos. Depois os conduzia a seus quartos, desejava boa noite e ligava o polígrafo, uma máquina grande que registrava a atividade cerebral deles num rolo de papel. Mesmo que os pacientes dormissem profundamente, os neurônios mantinham uma frenética comunicação interna, transmitida ao polígrafo a noite toda. Enquanto isso, eu examinava os EMEGs da véspera. De vez em quando parava para acompanhar pelo rádio o placar dos jogos de beisebol e para despertar os pacientes pelo interfone sempre que o polígrafo acusava um ciclo de sono REM. Perguntava o que haviam sonhado e anotava tudo. De manhã, ajudava-os a preencher um questionário sobre a qualidade do sono e ia embora. Aquelas noites serenas documentaram muitos fatos sobre o sono REM e contribuíram para compilar as informações básicas a respeito dos processos do sono, o que preparou o caminho para descobertas cruciais. Capítulo 15. Até pouco tempo atrás, porém, ainda não se concretizara a esperança de que a eletroencefalogra poderia nos ajudar a entender a atuação da atividade elétrica cerebral em problemas psiquiátricos. O mapeamento dos circuitos elétricos do cérebro. Antes da revolução farmacológica, havia um amplo consenso com relação à atividade cerebral ser determinada por sinais químicos e elétricos. Com a farmacologia, o interesse pela eletrofisiologia do cérebro ficou praticamente obliterado por décadas. O primeiro registro da atividade elétrica do cérebro foi obtido pelo psiquiatra alemão Hans Berger, em 1924. Recebida com ceticismo e escárnio pela comunidade médica, a nova tecnologia, pouco a pouco, se tornou um instrumento indispensável para diagnosticar a atividade convulsiva em pacientes com epilepsia. Berger descobriu que diferentes padrões de ondas refletiam diferentes atividades mentais. Por exemplo, tentar resolver um problema de matemática gerava descargas numa frequência de rapidez moderada, a faixa beta. Ele esperava que um dia a ciência possibilitasse a correlação de diferentes problemas psiquiátricos e irregularidades específicas no EEG. Essa expectativa ganhou força em 1938, com os primeiros comunicados sobre padrões de EEG em crianças de comportamento problemático. A maioria dessas crianças hiperativas e impulsivas apresentava onda mais lenta que o normal nos lobos frontais. Desde então, esse resultado foi reproduzido inúmeras vezes e, em 2013, a Food and Drug Administration certificou a atividade pré-frontal de onda lenta como um biomarcador para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A atividade elétrica lenta no lobo frontal explica por que essas crianças apresentam uma deficiência executiva. O cérebro racional não exerce um controle correto sobre o cérebro emocional, o que também ocorre quando o abuso e o trauma tornam o centro emocional sempre hiperalerta para perigo e pronto para luta ou fuga. No início de minha carreira, tive a esperança de que a eletroencefalografia nos ajudasse a elaborar diagnósticos melhores, e nos anos 1980 e 1990
pedi EEGs a muitos pacientes a fim de determinar se a instabilidade emocional deles resultaria de anormalidades neurológicas. Em geral, os laudos apontavam anormalidades não específicas no lobo temporal, o que me dizia quase nada. Como naquele tempo, a única forma de modificar resultados ambíguos envolvia o uso de remédios que produziam mais efeitos colaterais do que benefícios, desisti de submeter meus pacientes a EEGs rotineiros. Em 2000, um estudo de meu amigo Alexander Macfarlane e colegas, pesquisadores de Adelaide, na Austrália, reacendeu meu interesse, pois documentava diferenças claras no processamento de informações entre pacientes traumatizados e um grupo de australianos normais. Os pesquisadores utilizaram um teste padronizado chamado Paradigma do Objeto Estranho, em que se pede aos pacientes para indicar o elemento que não se ajusta a uma série de imagens correlacionadas, como uma corneta num grupo de mesas e cadeiras. Nenhuma das imagens se relacionava a trauma. No grupo normal, partes importantes do cérebro atuaram juntas para produzir um padrão coerente de filtragem, foco e análise. Ver a imagem à esquerda da página seguinte. Já a coordenação das ondas cerebrais de pacientes traumatizados era mais frouxa, e elas não formavam um padrão coerente. Especificamente, não geravam o padrão que ajuda as pessoas a prestar atenção na tarefa em execução, a curva ascendente chamada N200, e mais, a configuração de processamento de informações essenciais, o pico descendente P300, era mal definida. A profundidade da onda determina a qualidade da recepção e da análise de novos dados. Esses novos dados foram importantes para estabelecer como as vítimas de trauma processam informações não traumáticas e tiveram implicações formidáveis para entender o processamento das informações no dia a dia. Esses padrões de ondas cerebrais poderiam explicar o motivo pelo qual vítimas de trauma têm dificuldade para aprender, pela experiência e se envolver por completo nas atividades cotidianas. As estruturas cerebrais dessas pessoas não estão organizadas para focar no que está acontecendo no momento. O estudo de Macfarlane me fez lembrar o que Pierre Janet dissera em 1889. O estresse traumático é uma incapacidade de estar plenamente vivo no presente. Há alguns anos, quando vi o filme Guerra ao Terror, de 2008, que trata das experiências de soldados no Iraque, esse estudo me veio à mente de imediato. Enquanto enfrentavam situações de estresse extremo, aqueles homens agiam com absoluta concentração. De volta à vida civil, atordoavam-se diante de escolhas simples no supermercado. Vemos hoje estatísticas alarmantes a respeito do número de veteranos de guerra que se matriculam em cursos superiores, valendo-se da GI-Bill, Lei dos Veteranos, mas não se formam. Algumas estimativas superam 80%. Seus comprovados problemas de foco e atenção de certo contribuem para esses maus resultados. Essa investigação não só elucidou um possível mecanismo para a falta de foco e atenção nas vítimas de T e PT, como também trouxe um novo desafio. Haveria algum modo de modificar esses padrões de ondas cerebrais disfuncionais? 7 anos se passaram antes que se descobrissem os meios de se fazer isso. Em 2007, conheci Seben Fischer num congresso sobre crianças com transtornos de apego. Ex-diretora clínica de um centro de tratamento residencial para adolescentes com perturbações graves, ela me disse que vinha usando neurofeedback com seus pacientes particulares havia cerca de uma década. Mostrou-me desenhos de um menino de 10 anos que não podia frequentar a escola por causa de seus acessos de fúria, problemas de aprendizado e dificuldades gerais na área de auto-organização. O primeiro desenho que ele fez da família, antes de iniciar o tratamento, situava-se no nível de desenvolvimento de uma criança de 3 anos. Menos de 5 semanas depois, após 20 sessões de neurofeedback, seus acessos de fúria tinham diminuído
e o desenho mostrava uma acentuada melhora na complexidade. 10 semanas e outras 20 sessões mais tarde, o terceiro desenho mostrava um claro salto em complexidade, e o comportamento do garoto se normalizara. Eu nunca vira um tratamento capaz de produzir uma mudança tão drástica e tão rápida na função mental. Por isso, quando ela se dispôs a me fazer uma demonstração do neurofeedback, aceitei entusiasmado. A Sinfonia do Cérebro. Em seu consultório em Northampton, Massachusetts, Seber me apresentou seu equipamento de neurofeedback, 2 computadores de mesa e um alto-falante pequeno, e alguns dados que coletara. Prendeu um eletrodo em cada lado de meu crânio e um terceiro em minha orelha direita. Logo, o computador diante de mim exibia fileiras de ondas cerebrais semelhantes às que eu via no polígrafo do laboratório de sono 3 décadas antes. O laptop de Sebern detectava, gravava e exibia a sinfonia elétrica de meu cérebro com mais rapidez e precisão do que o equipamento de Hartmann, que devia ter custado $1 milhão. Sebern me explicou que o feedback, retorno, proporciona ao cérebro um espelho de sua própria função, as oscilações e os ritmos gerados pelas correntes e contracorrentes da mente. O neurofeedback induz o cérebro a aumentar a produção de ondas de certas frequências e diminuir a de outras, criando novos padrões que elevam sua complexidade natural e sua tendência à autorregulação. Na realidade, ela disse, podemos estar libertando no cérebro propriedades oscilatórias inatas mais emperradas e permitindo que outras sejam criadas. Ela então fez alguns ajustes no equipamento para configurar as frequências de recompensa e inibição. Explicou, de modo que o feedback reforçasse certos padrões de ondas cerebrais selecionados e tolhesse outros. Agora eu estava vendo alguma coisa que lembrava um videogame com 3 espaçonaves, cada uma de uma cor. O computador emitia sons irregulares, e as naves se moviam de maneira aleatória. Descobri que, quando eu piscava, as naves se imobilizavam. Quando eu fitava a tela com calma, elas se movimentavam juntas, acompanhadas de bips regulares. Sebern propôs que eu tentasse fazer a espaçonave verde tomar a dianteira. Inclinei o tronco para a frente para me concentrar, mas quanto mais esforço eu fazia, mais a nave verde ficava para trás. Ela sorriu e disse que eu obteria melhor resultado se relaxasse e deixasse o cérebro receber o feedback que o computador estava gerando. Recostei-me então na cadeira e logo os sons se tornaram mais firmes e a espaçonave verde começou a passar à frente das outras. Eu me sentia calmo e focado, e minha nave estava ganhando. Em certo sentido, o neurofeedback nos lembra como reagimos ao rosto do interlocutor. Se notamos sorrisos e sinais de assentimento, nós percebemos que estamos agradando e continuamos a contar a história ou expor nosso argumento. No momento em que o interlocutor se mostra entediado ou desvia o olhar, começamos a abreviar o caso ou mudamos de assunto. No neurofeedback, em vez de um sorriso, a recompensa é um som ou um movimento na tela. E a inibição é muito mais neutra que um olhar de desdém, é apenas um padrão indesejado. Em seguida, minha instrutora revelou outro elemento do neurofeedback, sua capacidade de rastrear circuitos em partes específicas do cérebro. Transferi os eletrodos das têmporas para a fronte esquerda e comecei a me sentir atento e focado. Sebern disse que estava recompensando ondas beta em meu córtex frontal, o que explicava minha vigilância. Quando passou os eletrodos para o alto de minha cabeça, senti-me mais distante das imagens na tela e mais consciente das sensações corporais. Depois, ela me mostrou um gráfico que registrava as modificações em minhas ondas cerebrais à medida que eu experimentava mudanças sutis em meu estado mental e nas sensações físicas. Como o neurofeedback atuaria no tratamento do trauma? Esperamos poder intervir nos circuitos que promovem e mantêm estados de medo e componentes de temor, vergonha e raiva. É o disparo repetitivo desses circuitos que define o trauma, ela me disse.
Os pacientes precisam de ajuda para mudar os padrões cerebrais criados pelo trauma e suas consequências. Quando os padrões de medo relaxam, o cérebro se torna menos suscetível a reações automáticas de estresse e mais capaz de se concentrar em fatos comuns. Afinal, o estresse não é uma propriedade inerente aos próprios fatos. É função de como os rotulamos e reagimos a eles. O neurofeedback apenas estabiliza o cérebro e aumenta a resiliência, o que nos permite criar mais opções de resposta. O surgimento do neurofeedback. O neurofeedback não era uma tecnologia nova em 2007. Já no fim da década de 1950, estudando o fenômeno da percepção interna, Joe Kamiya, professor de psicologia na Universidade de Chicago, descobrira que as pessoas podiam aprender por meio de feedback a se dar conta de quando estavam produzindo ondas alfa, associadas ao relaxamento. Para alguns, bastavam 4 dias para chegar a uma precisão de 100%. Kamiya demonstrou também que era possível entrar voluntariamente no estado alfa em resposta a um simples sinal sonoro. Em 1968, a revista de divulgação científica Psychology Today publicou um artigo sobre o trabalho de Kamiya, popularizando a ideia de que o treino alfa aliviaria o estresse e seus estados correlatos. A primeira pesquisa a demonstrar que o neurofeedback teria efeito sobre condições patológicas foi feita por Barry Sterman, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. A NASA lhe pedira para estudar a toxicidade de um combustível para foguetes, a monometilhidrazina, MMH, que provocava alucinações, náusea e convulsões. Antes disso, Sterman treinara gatos para produzir uma frequência de EEG específica, conhecida como ritmo sensório-motor. No caso dos gatos, o estado vigilante e focado está associado à espera de alimento. O pesquisador descobriu que, enquanto os gatos comuns sofriam convulsões depois de expostos a MMH, o mesmo não ocorria com os que tinham recebido neurofeedback. De alguma forma, o treinamento estabilizara o cérebro dos animais. Em 1971, Sterman fez seu primeiro experimento num corpo humano, o de Mary Fairbanks, de 23 anos, que sofria de epilepsia desde os 8, com 2 ou mais crises mensais. Recebendo treinamento 2 vezes por semana durante 1 hora, ao cabo de 3 meses, estava praticamente livre das convulsões. Mais tarde, com o subsídio dos Institutos Nacionais de Saúde, Sterman empreendeu um estudo mais sistemático, cujos resultados foram publicados em 1974 na revista Epilepsia. Esse período de experimentação e de muito otimismo em relação ao potencial da mente humana chegou ao fim em meados da década de 1970, com o lançamento no mercado de medicamentos psiquiátricos recém-criados. A psiquiatria e a neurologia adotaram um modelo químico da mente e do cérebro, e outras abordagens terapêuticas foram relegadas a segundo plano. Desde então, o interesse pelo neurofeedback tornou-se intermitente, e a maior parte do trabalho científico tem sido feita em países da Europa, na Rússia e na Austrália. Embora haja cerca de 10.000 profissionais de neurofeedback nos Estados Unidos, a técnica não tem mobilizado os recursos para a pesquisa que a fariam ganhar ampla aceitação. Um dos motivos para isso, talvez, seja a existência de muitos sistemas de neurofeedback. Outro é a limitação de suas possibilidades comerciais. Poucas aplicações são cobertas pelos planos de saúde, o que torna o tratamento dispendioso para os pacientes e impede que os profissionais disponham dos meios necessários para estudos em grande escala. De um abrigo de sem-teto para o centro de tratamento. Seber me encaminhou 3 pacientes suas para que eu conversasse com elas. Todas contaram histórias notáveis, mas foi escutando Lisa, de 27 anos, que estudava enfermagem, que comecei de fato a me dar conta das possibilidades assombrosas daquela terapia.
Lisa possuía o principal fator de resiliência que um ser humano pode ter. Era uma pessoa que chamava a atenção, cativante, curiosa e, é óbvio, inteligente. Fazia muito contato visual e se mostrava ansiosa por dividir o que havia aprendido sobre si mesma. E, sobretudo, como muitos sobreviventes que conheci, tinha um senso de humor irônico e uma deliciosa atitude em relação à loucura humana. A julgar pelo que eu sabia sobre seus antecedentes, era um milagre que ela fosse tão calma e senhora de si. Passara anos em lares sociais e hospitais mentais, era conhecida nos prontos socorros do oeste de Massachusetts. A jovem que de vez em quando chegava de ambulância meio morta por overdose de remédios ou por ferimentos auto-infligidos. Eis como ela começou a contar sua história. Eu tinha inveja das crianças que sabiam o que ia acontecer quando os pais se embebedavam. Elas pelo menos podiam prever a baderna. Na minha casa, eu jamais sabia o que esperar. Qualquer coisa podia deixar minha mãe zureta. Jantar, ver TV, voltar da escola para casa, vestir-se, e eu nunca sabia o que ela ia fazer ou como ia me ferir. Era tudo muito imprevisível. O pai abandonou a família, deixando Lisa, com 3 anos, entregue à mãe psicótica. A palavra tortura não é forte o bastante para classificar os maus tratos que ela sofreu. Eu morava no sótão, ela disse, e ia fazer xixi no tapete do quarto ao lado porque tinha medo de descer para ir ao banheiro. Eu tirava toda a roupa das bonecas, enfiava lápis nelas e pendurava na janela. Aos 12 anos, ela fugiu de casa. A polícia a encontrou e a devolveu ao lar. Depois de fugir de novo, serviços de proteção a menores intervieram, e ela, ao longo dos 6 anos seguintes, esteve em hospitais de saúde mental, abrigos, lares sociais, famílias adotivas e na rua. Lisa era tão dissociada e autodestrutiva que aterrorizava seus cuidadores. Agredia a si mesma, destruía móveis e depois não lembrava o que havia feito, o que a fez ganhar fama de mentirosa e manipuladora. Em retrospecto, disse, não tinha palavras para comunicar o que estava acontecendo com ela. Quando completou 18 anos, deixou de ser atendida pelos serviços de proteção a menores e começou uma vida independente, sem família, educação, dinheiro ou qualificações. Logo depois, porém, topou com Sebern, que acabara de adquirir seu primeiro equipamento de neurofeedback e se lembrava de Lisa do centro de tratamento residencial em que trabalhara. Aquela menina perdida sempre lhe chamara a atenção, e ela lhe propôs que experimentasse sua nova geringonça. Na primeira vez que Lisa veio ao consultório, Sebern contou, ela andava de um lado para outro com um olhar vazio, como se atrás do rosto não houvesse nada. Simplesmente não havia como chegar nela. Eu nunca tive certeza de ter chegado a algum self organizado. Qualquer forma de terapia pela palavra era inviável no caso dela. Toda vez que Sebern lhe fazia uma pergunta sobre qualquer fato estressante, ela se fechava ou entrava em pânico. Nas palavras de Lisa, sempre que a gente tentava conversar sobre o que tinha acontecido quando eu era pequena, eu tinha um colapso. Acordava com cortes e queimaduras e não conseguia comer, nem dormir. Sua sensação de terror era onipresente. Eu tinha medo o tempo todo, não gostava de ser tocada. Estava sempre sobressaltada e nervosa. Não conseguia fechar os olhos se houvesse outra pessoa por perto. Achava que ela poderia me chutar. Você se sente doida. Sabe que está num lugar com uma pessoa em quem confia, você sabe, racionalmente, que nada vai lhe acontecer. Mas então existe o resto do corpo, e você nunca consegue relaxar. Se alguém tentasse me abraçar, eu simplesmente saía correndo. Lisa estava presa num estado de choque inescapável. Ela se lembrava de se dissociar quando bem pequena, mas as coisas pioraram após a puberdade. Comecei a acordar com cortes, e as pessoas na escola me conheciam por diversos nomes. Não podia ter um namorado firme porque namorava outros caras quando estava dissociada e depois não lembrava.
Tinha muitos apagões, perdas temporárias de consciência e dava comigo em situações bizarras. Como muitas vítimas de traumas graves, Lisa não se reconhecia no espelho. Eu nunca vira alguém descrever de forma tão articulada como era não ter uma noção contínua de self. Não havia ninguém que confirmasse sua realidade. Quando eu tinha 17 anos e morava num lar social na companhia de adolescentes com perturbações muito sérias, um dia me cortei gravemente com a tampa de uma lata. Fui levada ao pronto-socorro, mas não pude dizer ao médico como havia me cortado, porque não lembrava de nada. O médico do pronto-socorro estava convencido de que o transtorno dissociativo de identidade não existe. Muita gente que trabalha com saúde mental diz que isso não existe. Não que você não tenha o transtorno, mas que ele não existe. A primeira coisa que Lisa fez ao deixar o programa de tratamento residencial foi abandonar a medicação. Não funciona para todo mundo, ela admitiu. E no meu caso, foi a decisão certa. Conheço gente que precisa de remédio, mas não era o meu caso. Comecei a fazer neurofeedback. Fiquei muito mais lúcida. Ao convidar Lisa para o neurofeedback, Seber não sabia o que esperar, já que ela seria a primeira paciente com quem tentaria a terapia. Eram 2 sessões por semana, e a pesquisadora começou recompensando padrões cerebrais mais coerentes no lobo temporal direito, o centro de medo do cérebro. Passadas algumas semanas, Lisa percebeu que não ficava mais tão nervosa perto das pessoas e já não tinha medo de ir à lavanderia no subsolo do prédio. Veio então um avanço mais significativo. Ela parou de dissociar. Existia um murmúrio constante de conversas em minha cabeça, ela contou. Eu tinha medo de ser esquizofrênica. Depois de meio ano de neurofeedback, parei de ouvir aqueles ruídos. Eu me integrei, acho. Tudo se encaixou. Ao adquirir uma noção mais contínua de self, Lisa se tornou capaz de conversar sobre suas experiências. Agora posso até falar sobre a minha infância, por exemplo. Pela primeira vez, fui capaz de fazer terapia. Até então, eu não tinha distanciamento suficiente e não conseguia me acalmar. Se você ainda está lá, é difícil falar sobre isso. Eu não era capaz de me apegar da forma como é preciso, nem de me abrir da forma necessária para ter uma relação real com um terapeuta. Foi uma revelação assombrosa. São muitos os pacientes que começam o tratamento e o largam, sem conseguir estabelecer uma ligação verdadeira, porque ainda estão lá. É claro que se o indivíduo corrigido não sabe quem é, não consegue ver a realidade das pessoas que o cercam. Lisa prosseguiu. Eu tinha muita ansiedade, não conseguia me apegar a ninguém. Entrava numa sala e tentava memorizar todas as formas possíveis de sair, todos os detalhes a respeito das pessoas. Tentava desesperadamente rastrear tudo o que pudesse me ferir. Agora conheço as pessoas de uma maneira diferente. Não se trata de memorizá-las por causa do medo. Quando a gente não tem medo de ser ferida, pode conhecer as pessoas de um jeito diferente. Essa moça tão articulada tinha saído dos abismos do desespero e do desnorteio com um grau de clareza e foco que eu nunca vira antes. Era evidente que tínhamos de explorar o potencial do neurofeedback no Trauma Center. Primeiros passos no neurofeedback. Antes era preciso decidir qual dos 5 sistemas de neurofeedback existentes seria adotado. E depois, reservar um fim de semana prolongado para aprender como funcionava e treinar entre nós. 8 médicos e 3 estagiários do centro se dispuseram a explorar as complexidades de EEGs, eletrodos e do feedback gerado por computadores. Na segunda manhã do treinamento, eu estava trabalhando em dobradinha com meu colega Michael. Pus o eletrodo no lado direito da cabeça dele e recompensei a frequência de 11 a 14 Hz. Terminada a sessão, Michael pediu a atenção do grupo. Acabara de passar por uma experiência notável, ele disse. Sempre se sentira um tanto nervoso e inseguro na presença de outras pessoas, mesmo colegas como nós. Embora ninguém parecesse notar, ele era, afinal, um terapeuta muito respeitado.
Era perseguido por uma sensação crônica e torturante de perigo. Essa sensação desaparecera. Ele se sentia seguro, relaxado, aberto. No decorrer dos 3 anos seguintes, sua habitual atitude de reserva no grupo deu lugar a uma participação ativa, com insights e opiniões. Ele foi um dos mais valiosos colaboradores do programa de neurofeedback. Com a ajuda da Fundação ANS, iniciamos nosso primeiro estudo com um grupo de 17 pacientes que não haviam respondido a tratamentos anteriores. Escolhemos como alvo a área temporal direita do cérebro, local que nossos antigos estudos de tomografias cerebrais, ver capítulo 3, haviam mostrado ser bastante ativado no estresse traumático, e fizemos 20 sessões de neurofeedback durante 10 semanas. Como a maioria desses pacientes sofria de alexitimia, tinham dificuldade em relatar como respondiam ao tratamento. No entanto, seus atos falavam por eles. Chegavam sempre na hora marcada, mesmo quando precisavam dirigir um carro em meio à nevasca. Nenhum deles abandonou o tratamento, e ao fim das 20 sessões, pudemos documentar melhoras significativas não só em suas pontuações de transtorno de estresse pós-traumático, como também nas relações entre eles e com outras pessoas, no equilíbrio emocional e na autopercepção. Estavam menos agitados, dormiam melhor e se sentiam mais calmos e focados. De qualquer modo, relatos dos próprios pacientes podem não ser confiáveis e mudanças objetivas no comportamento são indicadores muito melhores da resposta ao tratamento. O primeiro paciente que tratei com neurofeedback foi um bom exemplo. Era um profissional liberal de 50 e poucos anos que se definia como heterossexual. Entretanto, sempre que se sentia abandonado e incompreendido, procurava contatos homossexuais com estranhos. Seu casamento se desfizera por causa disso. Um exame de HQ dera positivo e ele ansiava por assumir o controle sobre seu comportamento. Durante uma terapia anterior, falara bastante sobre o fato de ter sido vítima de abuso sexual por parte de um tio quando tinha 8 anos. O pressuposto era de que sua compulsão tinha relação com esse abuso, mas fazer essa conexão não acarretara mudança alguma em seu comportamento. Depois de mais de 1 ano de psicoterapia regular, com um terapeuta competente, nada havia mudado. Uma semana depois de começar a treinar seu cérebro para produzir onda mais lenta no lobo temporal direito, ele teve uma discussão desagradável com uma nova namorada, mas em vez de procurar outro homem, resolveu pescar. Atribuí essa reação ao acaso. Entretanto, durante as 10 semanas seguintes, em meio a seu tumultuado relacionamento, ele continuou a buscar desafogo na pesca e começou a reformar uma casinha à beira de um lago. Quando suspendemos o neurofeedback por 3 semanas por causa de férias, minhas e dele, sua compulsão voltou de repente, o que parecia indicar que seu cérebro ainda não se estabilizara no novo padrão. Depois continuamos o tratamento por mais 6 meses, e agora, 4 anos depois, eu o atendo mais ou menos a cada 6 meses para uma revisão. Ele não sentiu mais nenhum impulso homossexual. Como foi que seu cérebro passou a ir buscar bem-estar na pesca em vez de na conduta sexual compulsiva? Não se sabe. O neurofeedback muda os padrões de conectividade do cérebro. A mente os acompanha criando novos padrões de envolvimento. Noções básicas de ondas cerebrais. Cada linha num EEG registra a atividade de uma parte diferente do cérebro, uma mistura de diferentes ritmos dispostos numa escala que vai do lento ao rápido. O EEG consiste em medições de diversas alturas, amplitude e comprimentos de onda, frequência. A frequência indica o número de vezes que uma onda sobe e desce em um segundo, e é medida em Hz, Hz ou ciclos por segundo, CPS. Todas as frequências no EEG são relevantes para compreender e tratar o trauma, e os elementos básicos são de fácil entendimento. As ondas delta, de frequência mais lenta, 2 a 5 Hz, são vistas mais vezes durante o sono. O cérebro está em estado de marcha lenta,
e a mente se acha ensimesmada. Se as pessoas têm demasiada atividade de ondas lentas quando acordadas, seu pensamento é nebuloso e elas mostram de ciência de julgamento e de controle dos impulsos. 80% das crianças com TDAH e muitas vítimas de transtorno de estresse pós-traumático têm um excesso de ondas lentas nos lobos frontais. A frequência das ondas cerebrais está relacionada a nosso estado de alerta. Os sonhos aceleram as ondas cerebrais. As frequências θ, 5 a 8 Hz, predominam na borda do sono, como no estado flutuante hipnopômpico, ver capítulo 15. São também características dos estados de transe hipnótico. As ondas θ criam uma atitude mental não restringida pela lógica ou as exigências comuns da vida e, por conseguinte, abrem a possibilidade de novas conexões e associações. Um dos mais promissores tratamentos com neurofeedback para o transtorno de estresse pós-traumático, o treinamento alfa-θ, se vale disso para liberar associações congeladas e facilitar novos aprendizados. No lado negativo, as frequências θ também ocorrem quando estamos para baixo ou deprimidos. As ondas alfa, 8 a 12 Hz, correspondem a uma sensação de paz e calma. São bem conhecidas por qualquer um que tenha praticado meditação de atenção plena. Certa vez, um paciente me disse que o neurofeedback tinha exercido sobre ele um efeito semelhante à meditação com esteroides. Uso o treinamento alfa, na maior parte das vezes, para ajudar pessoas que se acham muito insensíveis para chegar a um estado de relaxamento concentrado. O Centro Médico Militar Nacional Walter Reed passou a usar instrumentos de treinamento alfa para tratar soldados com transtorno de estresse pós-traumático. As ondas beta têm as frequências mais rápidas, 13 a 20 Hz. Quando dominam, o cérebro está orientado para o mundo externo. Elas nos permitem manter uma atenção focada ao executar uma tarefa. Já as ondas beta altas, acima de 20 Hz, estão associadas à agitação, ansiedade e tensão corporal. Na verdade, elas fazem a pessoa vigiar o tempo todo o que acontece à sua volta, em busca de sinais de perigo. Melhor foco para o cérebro. O treinamento de neurofeedback pode melhorar a criatividade, o desempenho atlético e a percepção interior, mesmo em pessoas que já tenham excelente desempenho em suas atividades. Quando começamos a estudar o neurofeedback, descobrimos que o Departamento de Medicina Esportiva era o único na Universidade de Boston que tinha familiaridade com o assunto. Um de meus primeiros mestres de fisiologia cerebral foi o psicólogo Len Zaytkovsky, que logo deixou Boston para dar treinamento de neurofeedback aos jogadores do Vancouver Canucks. É provável que o neurofeedback tenha sido mais estudado para melhorar o desempenho de atletas do que para tratar problemas psiquiátricos. Na Itália, o treinador do AC Milan usava essa técnica para manter os jogadores relaxados e concentrados quando assistiam aos vídeos que mostravam seus erros. O maior controle mental e fisiológico dos atletas rendeu dividendos quando vários jogadores do time foram convocados para a seleção, que ganhou a Copa do Mundo de 2006 e quando o clube venceu o Campeonato Europeu do ano seguinte. O neurofeedback foi também incluído no componente de ciência e tecnologia do On the Podium, um plano de 5 anos no valor de 117 milhões de dólares, planejado para ajudar o Canadá a dominar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver. Os canadenses tiveram o maior número de ouros e se classificaram em terceiro lugar no quadro geral de medalhas. O desempenho musical também tem sido beneficiado. Um grupo de avaliadores do Royal College of Music da Grã-Bretanha constatou que alunos que haviam feito 10 sessões de neurofeedback, ministradas por John Gruselier, da Universidade de Londres, tiveram uma melhoria de 10% na execução de uma peça, quando comparados àqueles que não tinham passado por esse treinamento. É uma diferença astronômica num campo tão competitivo. Por melhorar o foco,
a atenção e a concentração, não surpreende que o neurofeedback tenha atraído o interesse de especialistas em transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Pelo menos 36 estudos demonstraram que a técnica pode ser um tratamento eficiente e breve para o TDAH. Sua eficácia é mais ou menos a mesma dos remédios. Depois que o cérebro é treinado para produzir diferentes padrões de comunicação elétrica, não há necessidade de nenhum tratamento adicional, à diferença dos medicamentos, que não modificam a atividade cerebral fundamental e só atuam enquanto o paciente os utiliza. Onde está o problema em meu cérebro? A sofisticada análise do EEG por computador, conhecida como EEG quantitativo, QEG, pode traçar a atividade de ondas cerebrais de milissegundo a milissegundo, e seu software pode converter essa atividade num mapa em cores que mostra quais frequências estão mais altas ou mais baixas em áreas vitais do cérebro. O QEG também pode dizer se as regiões cerebrais estão se comunicando bem entre si e atuando em conjunto. Já foram compilados diversos bancos de dados, de padrões normais e anormais, que nos permitem comparar o QEG de um paciente com os de milhares de outras pessoas com problemas semelhantes. Por fim, ao contrário da tecnologia de imagens por ressonância magnética funcional, fMRI, o QEEG é relativamente barato e portátil. O QEG proporciona comprovações convincentes das fronteiras arbitrárias das atuais categorias diagnósticas do DSM. As classificações do DSM para as doenças mentais não se alinham com padrões específicos da ativação cerebral. Estados mentais comuns a muitos diagnósticos, como confusão, agitação ou sensação de estar fora do corpo, associam-se a padrões específicos no IQEG. De modo geral, quanto maior o número de problemas de um paciente, mais anormalidades aparecem no QEG. 20 nossos pacientes consideram muito útil poder enxergar os padrões de atividade elétrica localizada no cérebro deles. É possível mostrar àqueles que parecem ser responsáveis pela dificuldade que eles têm de se concentrar ou por sua falta de controle emocional. Eles enxergam por que diferentes áreas cerebrais precisam ser treinadas para gerar frequências diferentes e padrões de comunicação. Assim, fica mais fácil que não se culpem e aprendam a processar as informações de maneira diferente. Ed Hamlin, que nos ensinou a interpretar um QEEG, me escreveu há pouco tempo. Muitas pessoas respondem ao treinamento, porém as que respondem melhor e mais depressa são aquelas que podem ver como o feedback está relacionado a alguma coisa que elas fazem. Por exemplo, se estou tentando ajudar alguém a aumentar sua capacidade de estar presente, é possível ver como ele está se saindo. É então que o benefício começa de fato a se acumular. Passar pela experiência de mudar a atividade do cérebro com a mente faz uma pessoa se sentir muito forte e competente. Como o trauma muda as ondas cerebrais? Vemos em nosso laboratório de neurofeedback pessoas com longos históricos de estresse traumático, que só responderam parcialmente aos tratamentos convencionais. Seus QEEGs apresentam vários padrões diferentes. Muitas vezes, há uma atividade excessiva no lobo temporal direito, o centro cerebral do medo, combinada com excesso de atividade frontal de onda lenta. Isso significa que o cérebro emocional em estado hiperalerta domina a vida mental desses pacientes. Nossa pesquisa mostrou que tranquilizar o centro do medo reduz os problemas baseados no trauma e melhora as funções executivas, acarretando não só uma diminuição substancial da pontuação de transtorno de estresse pós-traumático dos pacientes, como melhor clareza mental e maior capacidade de regular a irritação em resposta a provocações relativamente brandas. Outros traumatizados exibem padrões de hiperatividade assim que fecham os olhos. Não ver o que acontece os deixa em pânico e suas ondas cerebrais enlouquecem. Nós os treinamos para produzir padrões cerebrais mais relaxados. Já outro grupo reage com exagero a sons e luzes.
sinal de que o tálamo tem dificuldade para filtrar informações irrelevantes e, nesse caso, procuramos modificar os padrões de comunicação na parte posterior do cérebro. Nosso centro tem como foco a busca de tratamentos eficazes para o estresse traumático crônico, mas Alexander Macfarlane está estudando a alteração de cérebros normais causada pela exposição ao combate. O Departamento de Defesa australiano pediu-lhe que analisasse as consequências de períodos de combate no Iraque e no Afeganistão sobre as funções mentais e biológicas dos soldados, entre elas os padrões de ondas cerebrais. Na fase inicial da pesquisa, Macfarlane e seus colegas mediram o QEEG de 179 soldados 4 meses antes e 4 meses depois de cada período de combate sucessivo no Oriente Médio. Os pesquisadores verificaram que o número total de meses de combate no decorrer de um período de 3 anos estava associado a reduções progressivas de atividade alfa na parte posterior do cérebro. Essa área, que monitora o estado do corpo e regula processos elementares como sono e fome, normalmente tem o nível mais alto de ondas alfa de qualquer região do cérebro, em especial quando as pessoas fecham os olhos. Já vimos que as ondas alfa estão associadas a relaxamento. A redução da atividade alfa nesses soldados reflete um estado de persistente agitação. Ao mesmo tempo, as ondas cerebrais na parte anterior do cérebro, que em geral apresentam alta atividade beta, revelam um retardo progressivo a cada período de combate. Pouco a pouco, os soldados mostram uma atividade no lobo frontal que se assemelha à de crianças com TDAH, o que interfere em suas funções executivas e na capacidade de manter a concentração. A consequência final é que o estado de alerta, que deveria proporcionar a energia necessária para o cumprimento das tarefas diárias, deixa de ajudar esses soldados a se concentrarem em tarefas comuns. Isso os faz ficar agitados e alvoroçados. No atual estágio da pesquisa de Macfarlane, é cedo demais para saber se esses soldados serão acometidos de transtorno de estresse pós-traumático, e só o tempo dirá em que medida o cérebro deles se reajustará ao ritmo da vida civil. O neurofeedback e deficiências de aprendizado. O abuso crônico e a negligência na infância interferem na programação correta dos sistemas de integração sensorial. Em certos casos, isso resulta em deficiências de aprendizado, entre as quais ligações defeituosas entre o sistema auditivo e o sistema de processamento verbal, assim como má coordenação entre olhos e mãos. Em nossos programas de tratamento residencial, é difícil acompanhar a dificuldade de adolescentes se eles se mantêm travados ou explosivos para processar as informações do dia a dia. Assim que seus problemas comportamentais são tratados com êxito, porém, muitas vezes as deficiências de aprendizado afloram. Mesmo que esses jovens pudessem ficar quietos e prestar atenção às aulas, muitos ainda seriam prejudicados pela insatisfatória capacidade de aprendizado. Lisa contou como o trauma havia interferido na programação correta de funções básicas de processamento. Disse que sempre se perdia quando saía de casa e que se lembrava de sofrer de um retardo de audição que a impossibilitava de seguir as instruções dos professores. Imagine estar numa sala de aula, disse, e aí o professor chega e diz: Bom dia, abram o livro na página 272. Resolvam os problemas de 1 a 5. Se a pessoa estiver desligada durante uma fração de segundo, essas palavras viram uma mixórdia. A concentração é impossível. O neurofeedback a ajudou a reverter essas deficiências de aprendizado. Aprendi a não perder as coisas de vista. Ler mapas, por exemplo. Logo depois que começamos a terapia, houve um dia inesquecível em que eu ia de Amherst a Northampton, não mais de 15 quilômetros para me encontrar com Severn. Era para eu pegar alguns ônibus, mas acabei caminhando vários quilômetros pela estrada. Minha desorganização chegava a esse ponto. Eu não conseguia ler os horários, não controlava o tempo, vivia muito tensa e nervosa, o que me deixava sempre exausta.
Não conseguia prestar atenção a nada. Eu simplesmente não conseguia organizar meu cérebro em torno daquilo. Essa declaração define o desafio que se coloca para a ciência da mente e do cérebro. Como ajudar as pessoas a organizar o tempo e o espaço, a distância e as relações, faculdades que são gravadas no cérebro durante os primeiros anos de nossa vida, se o trauma precoce interferiu no desenvolvimento dessas faculdades? Nem medicamentos, nem terapia convencional demonstraram ter ativado a neuroplasticidade necessária para restaurar essas faculdades depois de passados os períodos críticos. É chegada a hora de verificar se o neurofeedback poderá ter êxito onde outras intervenções falharam. Treinamento alfa-teta. O treinamento alfa-teta é um procedimento de neurofeedback especialmente interessante, pois pode provocar estados hipnagógicos, a essência do transe hipnótico. Vê capítulo 15. Quando as ondas teta predominam, a mente foca no mundo interior, um mundo de imagens soltas. As ondas cerebrais alfa podem atuar como uma ponte do mundo externo para o interno e vice-versa. No treinamento alfa-teta, essas frequências são recompensadas de maneira alternada. No tocante ao transtorno de estresse pós-traumático, o objetivo é abrir a mente a novas possibilidades, de modo que o presente deixe de ser interpretado como uma reprodução contínua do passado. Os estados de transe, dominados pela atividade teta, podem ajudar a separar as conexões condicionadas entre determinados estímulos e respostas, como estampidos sinalizando um tiroteio, um arauto de morte. Pode-se criar uma nova associação na qual esse mesmo estouro se relacione a fogos de artifício ao fim de um feriado na praia em companhia da família. Nos estados crepusculares fomentados pelo treinamento alfa-teta, podem-se reviver em segurança eventos traumáticos e promover novas associações. Alguns pacientes relatam imagens inusitadas ou percepções profundas sobre a vida. Outros apenas relaxam e ficam menos tensos. Todo estado em que as pessoas possam reviver em segurança imagens, sensações e emoções associadas a pavor e impotência tende a criar novo potencial e uma perspectiva mais ampla. A atividade alfa-teta pode reverter padrões de estado hiperalerta? Os dados acumulados são promissores. No Centro Médico da AV, em Fort Lyon, Colorado, os pesquisadores Eugene Peniston e Paul Kukoski usaram o neurofeedback para tratar 29 veteranos do Vietnã que tinham um histórico de 12 a 15 anos de transtorno de estresse pós-traumático crônico decorrente de combates. 15 foram dirigidos ao acaso para o treinamento alfa-teta e os outros 14 para um grupo de controle, que recebeu tratamento médico convencional com medicamentos psicotrópicos e terapia individual e de grupo. Os participantes de ambos os grupos haviam sido hospitalizados, em média, mais de 5 vezes por causa do transtorno de estresse pós-traumático. Ao recompensar ondas alfa e teta, o neurofeedback contribuiu para estados crepusculares de aprendizado. Deitados de costas numa cadeira reclinável e de olhos fechados, os homens eram instruídos a permitir que os sons do neurofeedback os guiassem no sentido de um profundo relaxamento. Também se recomendava que usassem imagens mentais positivas, por exemplo, se manter sóbrio, viver com confiança e serenidade, enquanto eram conduzidos ao estado alfa-teta. Esse estudo, publicado em 1991, produziu um dos melhores resultados já obtidos para o transtorno de estresse pós-traumático. O grupo tratado com neurofeedback mostrou uma redução pronunciada dos sintomas do transtorno, acompanhada de uma queda de queixas físicas, depressão, ansiedade e paranoia. Depois da fase de tratamento, veteranos e sua família foram entrevistados mensalmente ao longo de 30 meses. Somente 3 desses 15 veteranos relataram flashbacks perturbadores e pesadelos. Os 3 concordaram em fazer mais 10 sessões de reforço, e só um deles precisou voltar ao hospital para tratamento adicional. Dos 15 participantes do grupo,
14 estavam usando muito menos medicação. Já os 14 veteranos do grupo de controle apresentaram aumento dos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático durante o período de seguimento, e todos precisaram de pelo menos mais 2 internações. 10 deles também aumentaram o uso de medicamentos. Esse estudo foi replicado por outros pesquisadores, mas, o que é surpreendente, recebeu uma atenção mínima fora da comunidade de neurofeedback. Neurofeedback, TEPT e dependência. Muitos indivíduos com trauma grave, entre 1/3 e metade deles, sucumbem a problemas de abuso de substâncias. Desde o tempo de Homero, soldados bebem para embotar a dor, a irritabilidade e a depressão. Segundo um estudo recente, metade das vítimas de acidentes com veículos automotores tem problemas com drogas ou álcool. O álcool torna as pessoas descuidadas, o que aumenta a probabilidade de passarem por um novo trauma. Embora estar embriagado durante um assalto, na verdade, diminua a probabilidade de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Há uma relação circular entre o transtorno de estresse pós-traumático e o abuso de substâncias. Embora as drogas e o álcool proporcionem alívio temporário dos sintomas de trauma, a abstinência aumenta o estado hiperalerta, intensificando pesadelos, flashbacks e irritabilidade. Só existem 2 formas de pôr fim a esse círculo vicioso: resolvendo os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, com métodos como a EMDR, ou tratando o estado hiperalerta, que faz parte tanto do transtorno de estresse pós-traumático quanto da abstinência de drogas ou álcool. Às vezes, para reduzir o estado hiperalerta, médicos prescrevem drogas como a naloxona, mas esse tratamento só tem sucesso em alguns casos. Uma das primeiras mulheres a quem ministrei treinamento com neurofeedback era uma dependente de cocaína de longa data, que tinha um histórico horrendo de abuso sexual e abandono na infância. Para minha grande surpresa, seu consumo de cocaína cessou após as 2 primeiras sessões. 5 anos depois, não havia retornado. Como eu nunca havia visto alguém se recuperar tão depressa de uma dependência química severa, recorri aos estudos científicos existentes em busca de orientação. Havia pouquíssimos estudos a respeito do uso de neurofeedback para o tratamento da dependência, ao menos nos Estados Unidos. Cerca de 75% a 80% dos pacientes internados para desintoxicação e tratamento do abuso de álcool e drogas terão recidivas. Outro estudo de Peniston e Kukoski acerca dos efeitos do treinamento de neurofeedback sobre veteranos com diagnóstico de alcoolismo e transtorno de estresse pós-traumático abordava esse problema. 15 veteranos receberam treinamento alfa-teta, enquanto o grupo de controle recebeu o tratamento convencional sem neurofeedback. Todos os pacientes foram acompanhados com regularidade durante 3 anos. Nesse período, 8 participantes do grupo de neurofeedback pararam de beber, e um se embriagou uma vez, mas adoeceu e não voltou a beber. A maior parte estava bem menos depressiva. Como afirmou Peniston, as mudanças relatadas correspondiam a estar mais afetuoso, mais inteligente, mais estável emocionalmente, mais ousado socialmente, mais relaxado e mais satisfeito. Por outro lado, todos os que fizeram o tratamento convencional tiveram novas internações hospitalares nos 18 meses seguintes. Desde essa época, publicaram-se vários estudos sobre o uso de neurofeedback para tratamento de dependências, mas essa importante aplicação precisa de muito mais pesquisa para se determinar seu potencial e suas limitações. O futuro do neurofeedback. Nos últimos anos, meu laboratório estudou os efeitos do neurofeedback em crianças e adultos traumatizados. Nossas conclusões confirmam seu enorme potencial para melhorar bastante a vida das pessoas. 20 sessões tiveram como resultado uma redução de 40% nos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, num grupo de participantes que, com histórias crônicas de trauma, não haviam respondido muito bem à terapia pela palavra ou a fármacos. O mais interessante foi o acentuado efeito do neurofeedback,
um aumento de cerca de 60% na área da função executiva, ou seja, a capacidade de cada um planejar atividades, estimar a consequência de suas ações, passar com facilidade de uma tarefa a outra e se sentir no controle de suas emoções. O tratamento produziu uma melhora pronunciada nessa função, que prevê o quanto uma pessoa atuará bem nos relacionamentos, nos estudos e na vida profissional. Usa o neurofeedback basicamente para ajudar no tratamento dos problemas de estado hiperalerta, confusão e concentração de pessoas que sofrem de trauma de desenvolvimento. No entanto, a técnica também tem apresentado bons resultados para diversas questões e afecções que ultrapassam o âmbito deste livro: alívio da cefaleia tensional, melhora da função cognitiva após lesão cerebral traumática, redução da ansiedade e dos ataques de pânico, aprofundamento de estados de meditação, tratamento do autismo, melhora do controle de convulsões e autorregulação em transtornos de humor, entre outras. Em 2013, o neurofeedback estava sendo usado em 17 instalações militares e da AV para tratar o transtorno de estresse pós-traumático, e a documentação científica de sua eficácia em aplicações recentes a veteranos de combate começava a ser avaliada. Frank Duffy, diretor dos laboratórios de neurofisiologia clínica e neurofisiologia de desenvolvimento do Children's Hospital, em Boston, comentou: esse conjunto de trabalhos, no qual não há nenhum estudo negativo, leva a crer que o neurofeedback desempenha um importante papel terapêutico em muitas áreas diferentes. Em minha opinião, se algum medicamento tivesse demonstrado um espectro de eficácia tão amplo, teria sido aceito por todos e amplamente utilizado. Muitas perguntas a respeito de protocolos de tratamento para o neurofeedback ainda esperam resposta, mas o paradigma científico aos poucos está mudando numa direção que convida a uma exploração mais aprofundada dessas questões. Em 2010, Thomas Insel, diretor do NIMH, publicou na revista Scientific American o artigo Faulty Circuits, circuitos defeituosos, no qual instava por um retorno à visão da mente e do cérebro em termos dos ritmos e padrões da comunicação elétrica. As regiões cerebrais que atuam juntas para executar operações mentais normais e anormais podem ser vistas como análogas a circuitos elétricos. A pesquisa mais recente mostra que a disfunção de circuitos inteiros pode ser a origem de muitos transtornos mentais. 3 anos depois, Insel anunciou que o NIMH estava reorientando sua pesquisa de forma a se afastar das categorias do DSM e se concentrando, em vez disso, em transtornos do conectoma humano. Para Francis Collins, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde, órgão de que o NIMH faz parte, o termo conectoma se refere à requintada interconexão da rede de neurônios, células nervosas no cérebro. Tal como ocorreu no caso do genoma, do microbioma e outros interessantes campos OMA, a façanha de mapear o conectoma e decifrar os sinais elétricos que correm por ele, a fim de gerar pensamentos, sensações e comportamentos, foi possibilitada pela criação de novos instrumentos e tecnologias. O conectoma está sendo mapeado em detalhe sob os auspícios do NIMH. Enquanto esperamos os resultados dessa pesquisa, deixo a última palavra a cargo de Lisa, a sobrevivente que me fez conhecer o enorme potencial do neurofeedback. Ao lhe pedir que sintetizasse o que o tratamento tinha feito por ela, Lisa disse: ele me deixou calma, parei de dissociar. Posso usar as minhas sensações, não fujo mais delas. Também não sou refém delas. Não posso ligá-las e desligá-las, mas posso deixá-las de lado. Posso me sentir triste pelo abuso que sofri, mas posso deixá-lo de lado. Posso visitar uma pessoa amiga e não falar sobre isso se não quiser. Ou posso estudar ou limpar o apartamento. Agora as emoções significam alguma coisa. Não sinto ansiedade o tempo todo, mas se estiver ansiosa, posso refletir a respeito.
Se a ansiedade está vindo do passado, eu a localizo lá ou posso pensar em como ela se relaciona com minha vida agora. E não são apenas emoções negativas como raiva e ansiedade, posso refletir sobre amor, intimidade e atração sexual. Não me sinto numa situação de luta ou fuga o tempo todo. Minha pressão sanguínea se normalizou. Não fico preparada fisicamente para correr a qualquer momento ou para me defender de um ataque. O neurofeedback me possibilitou ter um namorado. O neurofeedback me deu liberdade para levar a vida como eu quiser, porque não sou mais escrava do que passei e do que isso me causou. 4 anos depois que a conheci e gravei nossas conversas, Lisa se formou como uma das melhores alunas de sua turma na escola de enfermagem e depois passou a trabalhar em tempo integral num hospital de Boston.